Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Meu povo, bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Craque Neto sobe o tom e ironiza Tite após empate entre Cruzeiro e Corinthians. E as opções de Tite para escalar o Cruzeiro na semifinal contra o Pouso Alegre. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, já mete o dedão no like, deixe seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Então, bora lá para mais um vídeo! Pessoal, o craque Neto, né, que não mediu palavras para comentar o empate horroroso entre Cruzeiro e Corinthians nesta última quarta-feira, né? Jogo no Mineirão válido pela quarta rodada do Brasileirão. E o apresentador apontou o Corinthians como superior na partida e voltou a criticar o técnico Tite. Segundo o ex-jogador e comentarista esportivo, o time paulista poderia ter vencido a partida caso Dorival Júnior tivesse sido mais ousado nas substituições. Neto detonou o atual momento do Cruzeiro. Olha o que ele disse, abre aspas. Mais que amasso, o Corinthians deu. O time ruim esse do Cruzeiro, hein? O time mal treinado fisicamente, hein? O time morto, hein? O time morto desse Tite. Se o Dorival Júnior tivesse, no intervalo, já colocado o time mais ofensivamente, o Corinthians ganhava o jogo de goleada. O Corinthians deitou no Cruzeiro. O Corinthians era para ganhar o jogo. O empate foi ruim para o Corinthians. Foi péssimo para o Corinthians. Um golaço do Choca e a torcida do Cruzeiro dizendo: vaza Tite. Não, deixa o Tite aí. Deixa o Tite no Cruzeiro. Deixe ele trabalhar, porque o Corinthians amassou o Cruzeiro e era para ganhar o jogo. Fecha aspas. E ironizou aí, né, o comentarista e ex-jogador Neto. E é claro, pessoal, né, Cruzeiro levou um banho de futebol do Corinthians. Mas Cruzeiro teve grandes chances de gol, não aproveitar. Pessoal, o negócio era para ter ganhado, né? O Cruzeiro estava ganhando de 1-0, era só segurar o jogo. Ao quase 40 minutos, 30 e poucos minutos do segundo tempo, o William faz aquela falta horrorosa, é expulso e o time, desandou. E mais uma vez mostra que o Cruzeiro não tem psicológico para segurar resultados. Estava com a vitória debaixo do braço, poderia ter segurado o jogo, esfriado o jogo, cadenciado o jogo, mas estava partindo para cima, Cássio repando bola, correria danada, enfim. E, né, por pouco ainda não perdemos esse jogo. E pessoal, lembrando que o Cruzeiro volta a jogar neste sábado às 6h30 da noite contra o Pouso Alegre no Mineirão, na partida de volta das semifinais do Mineiro. Pressionado por resultados, Tite poderá contar com um time forte para o compromisso. Até o momento, o treinador não precisa lidar com novos desfalques de titulares. Algumas mudanças podem acontecer por questões físicas, já que o Cruzeiro vive o início de temporada recheado de embates. Tite, além disso, tem um reforço de Matheus Henrique, que cumpriu aí suspensão no primeiro jogo contra o Pouso Alegre. Camisa 8 é uma opção a mais para o meio-campo do Cruzeiro. E as opções para o jogo contra o Pouso Alegre são Cássio, Matheus Cunha, Otávio e Marcelo no gol. Laterais, o William, Fagner, Kaique e Cauã Prates. Zagueiros, Fabrício Bruno, Vidalba, João Marcelo, Bruno Alves e Janderson. Meio campo, Wallace, Lucas Silva, Vitinho, Lucas Romero, Matheus Henrique, Gerson, Christian, Japa e Juan Gabriel. Atacantes, Caio Jorge, Wanderson, Arroio, Kaique Kenji, Ney Vila Real e Bruno Rodrigues. Lembrando que desfalques ainda seguimos com Cauã Moraes, Jonathan Jesus, Chico da Costa, Marquinhos e Luiz Sinisterra. Como o Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2-1, entra em campo contra o Pouso Alegre por um empate ou apenas uma vitória simples. Se o time de Sul de Minas ganhar por 2 ou mais gols de diferença, reverterá a vantagem aí e avança às finais. Lembrando que um triunfo mínimo do
Vozão levará a decisão para as penalidades máximas. A outra semifinal é protagonizada por América e Atlético Mineiro. Pessoal, lembrando, né, que o Cruzeiro fez um jogo horroroso contra o Corinthians e tá dando uma importância até mesmo fora do normal para o campeonato estadual. Campeonato estadual que só serve para lesionar jogadores, provocar crise e tecnicamente não consegue provar nada. Minto, corrigindo, consegue provar sim. Se não consegue ganhar de time do Campeonato Mineiro, vai ganhar de quem? Cruzeiro pode ser campeão mineiro esse ano, mas tá aí, ó, na parte de baixo do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores batendo na porta e o time aí não engrena. Lembrando que Matheus Pereira, né, foi um dos destaques do Cruzeiro nesse empate aí, né, com sabor de derrota, né? O duelo foi acompanhado de perto por Ancelotti, técnico da seleção brasileira. O italiano e outros membros do staff da Amarelinha estiveram no camarote do Gigante da Pampulha para observar atletas selecionáveis. Entre eles estava Matheus Pereira, que ainda não recebeu chances com o italiano, né, mas passou pelo time nacional em 2024, sob o comando de Dorival Júnior. Matheus Pereira deu assistência à boa fase individual diante do Corinthians, apesar do momento instável do Cruzeiro. O camisa 10 foi o jogador mais ativo do sistema ofensivo do Cruzeiro e marcou um belíssimo gol de fora de área aos 9 minutos do primeiro tempo. E mais do que o gol, o jogador conduziu o Cruzeiro em jogadas seguintes e levou perigo para o goleiro Hugo Souza em outras oportunidades. Ele também deu assistência para aquele gol de Caio Jorge, né? Mas Caio Jorge, nosso camisa 19, estava impedido e o gol foi anulado. E pessoal, será que ainda dá tempo de Matheus Pereira disputar a Copa do Mundo? O cenário na seleção brasileira de fato não é favorável. Apesar de ser pedido aí da nossa torcida, jornalista e até ex-jogadores, o meio-campista ainda não foi convocado por Ancelotti. Antes da Copa do Mundo, né, que será aí, né, disputada entre junho e julho, o italiano fará apenas mais uma convocação, em março agora, o que pode inviabilizar novos testes até o Mundial. Lembrando que os próximos jogos do Brasil serão contra as seleções europeias em amistosos pela data FIFA de março. Dia 26, Brasil e França, e dia 31, né, Brasil e Croácia. E em entrevista após a partida, Matheus Pereira falou aí sobre o tema seleção brasileira. O jogador destacou a prioridade pela rotina no Cruzeiro, mas admitiu que ficaria muito feliz com uma possível e eventual convocação. Pessoal, bastidores do nosso Cruzeirão, seguimos firmes e fortes, lembrando, evolução é preciso e Tite aí segue pressionado junto com comissão técnica e jogadores. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, ó, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!